Bom, a paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Isaac Azevedo, sou professor do seminário Voz Missionária. Estamos aqui para começarmos a aula hoje de Teologia Bíblica do Velho Testamento. E para darmos prosseguimento, nós falaremos hoje do que vamos falar. Faremos uma pequena introdução. Nós vamos falar sobre os períodos históricos da teologia do Velho Testamento, é óbvio, né? A era patriarcal, a era pré-patriarcal, na verdade, patriarcal, a era mosaica, a era pré-monárquica, a era monárquica, e vamos ver algumas questões importantes sobre a revelação do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver as divisões da teologia do Velho Testamento. E já adentrando a nossa aula de hoje, nós vamos definir teologia, né? Teologia, que é a ciência que trata do nosso conhecimento, né? Ou seja, nosso conhecimento das coisas de Deus, né? O conhecimento das coisas divinas, né? E a teologia, ela abrange vários ramos. Nós temos a teologia exegética. A teologia exegética, ela vem da palavra grega que significa extrair, e essa teologia, ela procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, né? A teologia histórica, que envolve o estudo da história da igreja, né? O desenvolvimento, da interpretação doutrinária e tudo mais. Temos a teologia dogmática, né? A teologia que fala sobre as doutrinas da igreja, né? Os dogmas, que é o estudo das verdades fundamentais da fé como se apresentam nos credos da igreja, tá? Tem a teologia bíblica, a teologia bíblica, ela traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia, né? Como vem sendo dita a verdade, né? Através dos livros, e ela descreve uma maneira de cada escritor, né? Apresentar as doutrinas, né? E ela é muito importante, ou seja, as doutrinas importantes também. Teologia sistemática, nesse ramo de estudo, os ensinamentos concernentes a Deus e aos homens, eles são agrupados em tópicos, né? Como se fosse um sistema, né? Por etapas. E assim a gente define bem basicamente alguns tipos de teologia, e já adentra no assunto da teologia do Velho Testamento ou Primeiro Testamento, como o que? Então, devido a uma vastidão de assuntos, né, e a profundidade dos mesmos, bem como o curto espaço de tempo para a exposição, tá, nós estaremos deparando com essa grande dificuldade, tá? E a outra dificuldade também é o quê? É a falta de familiaridade do Velho Testamento que as pessoas têm, né? A negligência ao estudo do mesmo, né, tem causado muitos embaraços aos leitores da Bíblia. Então é bom se ler a palavra de Deus. Então, para facilitar o estudo, irmãos, né, nós estaremos dando ênfase às introduções de apenas algumas doutrinas, visto que serão abordadas mais profundamente quando do estudo da referida doutrina, tá? O Velho Testamento é a parte preparatória de Deus para as revelações maiores e mais profundas ao homem. Então, nós vemos aí, por isso, ele é tão especial para nós, é tão especial para as pessoas que creem na palavra de Deus, né? Porque Deus, ele providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos, tá? Então, nós vamos ver os diferentes métodos que Deus preparou as revelações dele para nós. Através de sonhos, aí uma referência, nós vemos aí em Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala assim, ó: e há de ser que depois que derramarei do meu espírito, né, sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Nós vemos através de sonhos, né? Jeremias, no capítulo 23, no versículo 32, também diz que eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo, né, com suas mentiras e com as suas leviandades. Então, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor.
né? Nós vemos aí que as pessoas também, já desde o Antigo Testamento, elas já faziam o povo errar, né? Falando que Deus não disse, né? Falando que Deus disse o que não disse. Deus também, ele tem um método de divisões, irmãos. Ele revela as profecias através de visões também, ó. Em Atos nós vemos uma referência aí, né? Quando Lucas ele fala em Atos 7:31, ele fala: então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, né? Aproximando-se para observar, e foi-lhe dirigida a voz do Senhor, né? Quando Moisés estava lá naquela sarça ardente e tal, tudo mais, né? Teve uma visão ali, realmente ali real. Aparições também é um outro método que Deus ele utiliza para falar a sua profecia ao povo, né? Em Isaías capítulo 6, versículo 1, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Está vendo? A sua glória, né? Enchia todo o templo. Nós vemos aí Isaías tendo uma aparição, né, de Deus. Deus ele permitiu, né, Isaías ver, né, através dessa revelação. E também tem o método histórico, né, que é a melhor forma de revelação de Deus ao homem, e sem dúvida através da história, através da convivência com Deus, através da experiência adquirida com Ele. Tá? É assim também a forma mais prática, né, de você fazer a sua história, escrever a sua história do lado de Deus. Então, vendo esses métodos que Deus tem de revelar a sua palavra a nós vemos aí os períodos históricos da teologia do Velho Testamento, né, onde nós vamos analisar a era pré-patriarcal, a era patriarcal, a era mosaica, pré-monárquica, monárquica, né, vamos ver algumas considerações. Então, assim como os apóstolos do Novo Testamento, com as suas epístolas, eram de muitas maneiras, né, os intérpretes dos próprios atos que aconteciam, né, nos evangelhos, assim também a teologia do Antigo Testamento poderia semelhantemente começar com os profetas por um motivo bem semelhante, né? No entanto, mesmo para esse fenômeno da profecia bíblica, havia uma realidade sempre presente na história de Israel. E toda a atividade salvífica de Deus em tempos anteriores tinha que ser reconhecida e confessada antes que alguém pudesse ver mais firme a revelação adicional de Deus. Então, nós devemos, portanto, fazer o quê? Começar onde começou na história, né? Ou seja, a história verdadeira, tá? E real. Tudo que for anterior a isso, né? Anterior à Bíblia, é história, né? Conto, né? Ou história, ciência, mas a história real para a salvação é o que está na Bíblia, tá, irmão? Quero deixar isso bem claro aqui. Então, vamos adentrar na era pré-patriarcal, irmãos. Sem dúvida, Abraão ele ocupou um lugar de destaque no auge da revelação. Então, o texto avança da sua extensão desde a criação e descreve a tríplice tragédia do homem, né, como resultado da queda, do dilúvio, né, da fundação de Babel para a universalidade da nova tradição, né, da provisão da salvação da parte de Deus para todos os homens, né, através da descendência de Abraão. Ponto. Então a palavra principal aí nessa era pré-patriarcal é o que? Bênção, irmãos. Escutem e gravem bem isso. Bênção repetida da parte de Deus, que existia apenas no estado o que? Embrionário. Então no início ela trata-se de uma bênção de ordem criada, tá? Ou seja, a bênção da família, a bênção da nação, né, em Adão, em Noé e tudo mais. Então o auge veio na quíntupla bênção de Abraão em Gênesis, lá no capítulo 12, né, quando Gênesis abençoou Abraão, ele abençoou, né, faz aquela bênção extraordinária, que inclui bênçãos materiais e bênçãos espirituais, né. Aí, então termina com o fechamento dessa bênção, essa era pré-patriarcal. E aí, conforme ele abençoa, né,
no Gênesis capítulo 12, inicia-se o quê? A era patriarcal, irmãos. Que a era patriarcal ela foi tão significativa que Deus ela se anunciava como Deus dos patriarcas. Ele viu que estava dando certo, né? Eles tiveram boa aceitação. E o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Como nós já bem conhecemos. Além disso, os patriarcas também eram considerados profetas, né? Gênesis capítulo 20, versículo 7, né? Nós vemos lá falando que Abraão era profeta, né? E tudo mais. Então, aparentemente, era porque pessoalmente recebiam a palavra de Deus e frequentemente a palavra do Senhor veio a eles de modo direto, né? Como a gente vê algumas referências em Gênesis aí 12, 13, 21, 22, nós vemos tudo aí. Ou o Senhor apareceu a eles numa visão, né? Como nós vimos lá, não tem os métodos de Deus se revelar? Gênesis também 12, 15, 17, 18, tá? Ou também Deus fez uma teofania, né? Apareceu uma personagem de um anjo do Senhor, né? Como lá em Gênesis 22, né? Deus se utilizando da sua multiforme maneira de se apresentar ao ser humano. Então, os períodos da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles foram em outros tempos, muito distintivo desse fluxo da história, né? Foi muito diferente. Esses três privilegiados, homens privilegiados, patriarcas privilegiados da revelação, né, de Deus, eles viram, experimentaram e ouviram tanto ou mais em conjunto, né, nesse conjunto de 2 séculos aí, representados pelas vidas combinadas dele, que muitos outros daqueles que viveram durante milênios anteriores, né, e como consequência disso nós podemos com toda segurança afirmar que, não só afirmar, mas de uma palavra mais culta, assim, delinear, né, em Gênesis do capítulo 12 ao 50, com o nosso segundo período histórico, no desdobrar de toda a teologia do Antigo Testamento, exatamente como foi feito pelas gerações posteriores, que eles tinham registro nas Escrituras, né? Tudo está ali registrado direitinho, conforme a orientação de Deus. A era mosaica, irmãos, terminando aí, né, a era patriarcal, temos a era mosaica, né, onde Israel foi chamado de reino de sacerdotes, nação santa, como está lá em Êxodo 19, versículo 6. Então Deus, com todo o amor, delineava os meios morais, cerimoniais e civis de se cumprir essa alta vocação que o povo tinha, tá? Então viria no ato primário do Êxodo, com a graciosa libertação, né, de Israel do Egito, operada por Deus, subsequentemente obedecida por Israel em fé a esses 10 mandamentos, né, e a teologia do tabernáculo, dos sacrifícios e semelhantes detalhes do Código da Aliança, como a gente vê lá em Êxodo 21, né, para o governo civil. Então, toda discussão quanto ser um novo povo de Deus se derivava, tá, do Êxodo 1, tá, ao 40, Levítico 1, 27, Números 1, 36, porque durante esta era inteira, o profeta, claro, de Deus, foi quem? Foi Moisés, que foi um profeta sem igual, né, entre os homens, né? Nós vemos aí isso de fato acontecendo. Moisés, ele foi o padrão para aquele profeta que estava por vir, como Messias. Por quê? A gente vê essa diferenciação porque foi ali que a lei foi escrita, né, foi dada ao povo, e agora o povo, ele, né, estava embasado na lei para seguir Deus, né, tinha as coisas registradas ali, né, como fatos históricos. E a gente vê o profeta Moisés ali, né, como o grande precursor do Messias, né, ali com aquele modelo de libertação, de salvação do povo, né. E a gente vê que termina essa era monárquica ali com Moisés no monte, tal, né, Deus o oculta, não deixa que ninguém o enterre, ele próprio Deus o sepulta Moisés, tal, tudo mais. Então a gente vê iniciando a era pré-monárquica, irmãos. E uma das partes da promessa de Deus que recebeu
uma descrição detalhada foi o quê? Foi a da conquista da terra de Canaã. E essa história ela se estende ao longo do período dos juízes para discutir a teologia das narrativas da Arca da Aliança. Tá? Como a gente vê lá em 1 Samuel, no capítulo 4 ao capítulo 7, né, onde os tempos se tornaram tão distorcidos e tudo parecia estar com tantas mudanças, né, subsequentes devido ao declínio moral do homem e à falta de revelação da parte de Deus. Então, de fato, a palavra de Deus, irmão, ela se tornara rara naqueles dias em que Deus falou a Samuel, né, quando ele falou lá no templo, em 1 Samuel 3. Então, consequentemente, as linhas da demarcação, irmãos, elas não se escrevem tão nitidamente, embora os temas centrais da teologia e esses eventos chave sejam bem registrados historicamente. Então, a era pré-monárquica foi uma era difícil. Então, começa ali, a história registra essa era pré-monárquica, começando em Josué, depois indo ao período dos juízes, vai até Samuel, né, 1º e 2º Samuel e Reis. Então, são momentos significantes da história da revelação desses períodos, porque são usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos de hoje. Então, o melhor que se pode dizer do período pré-monárquico, irmãos, é o quê? É que era um tempo de transição, tá? Em que o surgimento da exigência de um rei para reinar sobre a nação que se cansou da experiência em teocracia, né? Ou seja, a experiência de teocracia, de Deus os governar, conforme ela era praticada por uma nação rebelde, né? Como é que Deus vai guiar uma nação rebelde? Vivia sendo punida constantemente, que era o que estava acontecendo com Israel. E aí eles começam a olhar para as nações ao lado, que tinham reis, e eles exigem um rei e Deus os dá o rei. Então, depois da lei até Davi, não houve avanço, ou seja, de lá de quando a gente viu lá na era mosaica, né, em que a lei foi apresentada através do Êxodo, do Levítico, do Número, do Deuteronômio, né, não houve avanço teológico, né, até Davi. Então, neste período, Deus é revelado como santo, como o Espírito Santo e como eterno. É assim que Deus é revelado aos profetas, então, a vida, e ao povo, né? Consequentemente, a vida de Cristo é mais precisamente predita nos sacrifícios e ofertas e no propiciatório, quando o povo adorava ali, né? Cristo simbolizando o cordeiro que tirava o pecado do povo. Isso na era pré-monárquica. Então, na era monárquica, irmãos, nós vemos aí o quê? O pedido do povo no sentido de lhe ser dado um rei. Tá? Quando Samuel era juiz, em 1 Samuel no capítulo 8 até o capítulo 10, a gente vê o relato dessa história aí, e até o reinado de Saul, eles nos prepararam negativamente, tá, para o grandioso reinado de Davi. Né? O povo ele foi preparado negativamente, né, durante esse período. E a história da teologia ela se combinava para enfatizar o quê? Os temas de uma dinastia real continuada, tá, e um reino perpétuo de um domínio de alcance que se tornaria universal na sua extensão e influência. E mesmo assim, cada um destes motivos régios foi cuidadosamente vinculado com as ideias da palavra dos tempos anteriores. E uma descendência, né, da pessoa ter um nome, tá, um lugar de descanso, uma bênção para toda a humanidade, e um rei que agora reinava sobre o reino durante, né, que duraria para sempre. Né? Isso era a ideia, né, das palavras dos tempos anteriores que eles tinham. Então esse período é caracterizado pelo quê? Historicamente, pela prática desenfreada do pecado e declínio de Israel, esse período monárquico. Né? Aí tem lá os 40 anos de Davi e os 40 anos de Salomão, que foram marcados pelo quê? Pela edificação do templo e pela revelação divina, né? Pelo derramamento da revelação divina do quê? Em forma de quê? Sabedoria, irmão. Então, assim, a lei mosaica, né, ela pressupunha o quê? Ela pressupunha a promessa patriarcal e que estava edificada sobre a lei, né? Assim também a sabedoria salomônica pressupunha que o quê? Que a promessa abraâmica davídica, como a lei mosaica. Então, o conceito-chave era o quê? Temor ao Senhor, nessa era monárquica aí.
E uma ideia que já começou, tá? Era uma ideia que já tinha começado na era patriarcal, né? Quando Abraão tomou posse das bênçãos pela fé. E agora que a casa de Davi, irmãos, né, e o templo de Salomão tinha sido estabelecido, sendo assim, esses profetas eles poderiam fazer o quê? Focalizar sua atenção sobre o plano do reino de Deus no seu alcance mundial, né? Então, infelizmente, porém, o pecado de Israel também exigiu boa parte da atenção dos profetas. Então, com essas revelações, o mundo deveria esperar até que chegasse a plenitude dos tempos, né? O povo já tinha uma noção, mas tinha que esperar, como diz lá em Gálatas 4:4, né? E 1 Pedro do 1:10 ao 12, né? O povo deveria esperar, infelizmente, devido ao pecado do povo. Então, algumas questões, irmãos, importantes aí sobre a revelação. Nós temos 3 pilares, né? A distinção entre revelação e apreensão, a revelação parcial e a revelação universal. A distinção entre revelação e apreensão, né, e a compreensão vinha à medida que o homem ponderava a revelação feita, né? A compreensão, né, quando ele ponderava, ele compreendia, né? Porque ele ficava nessa apreensão, né, de saber, então ele tinha que ponderar. A revelação parcial falava o quê? Que algumas coisas elas foram reveladas, mas não foram explicadas. A explicação poderia vir mais tarde, né? Ou não vir jamais, como em Deuteronômio 29:29. A gente não sabe onde foi o corpo de Moisés, como foi a criação do mundo. A gente não vê os detalhes, como é que Deus criou Adão e Eva, né? Como é que criou tudo. Então, ali são coisas que nos foram, que a gente tem noção que Deus criou, mas não foi detalhada a nós. Também no Novo Testamento há coisas reveladas, mas não explicadas, né? Como a gente vê aí, o nascimento virginal de Jesus Cristo, né? A Trindade, a dupla natureza de nosso Senhor, são coisas que não são reveladas, né? O tempo da sua vinda, né? E tudo mais. Então, assim, a gente termina a aula de hoje, irmãos, tá bom? A gente viu aí algumas questões importantes sobre as revelações no Antigo Testamento, né? As maneiras de que Deus se revelava no Primeiro Testamento. A gente viu as eras, né? Pré-patriarcais, mosaica, pré-monárquica, monárquica, né? E fez aí algumas questões importantes. Então, para a gente ter segurança naquilo que a gente vai interpretar. Então, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula, tá bom? Onde nós daremos continuidade com as divisões da teologia do Velho Testamento, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.